Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Olha eu aqui. O saber e o conhecer. Vamos chegando, povo. Eu não avisei dessa live, não, mas tamo aqui, live surpresa. Eu tô muito surpreendente hoje, muito surpreendentiva. Vou contar pra vocês o que acontece. Acontece o seguinte. Escutei uma amiga pregando esses dias. Oi, Lívia, princesa da minha vida. Escutei uma amiga pregando esses dias e eu fiquei impactado com a pregação dela. Eu falei assim, escuta, minha amiga, vem pregar pra mim no meu Instagram, vem ministrar, porque eu tenho certeza que você vai edificar os meus seguidores. E ela topou. E aí eu resolvi chamar a Mayele pra entrar aqui. E a gente vai falar um pouco sobre os planos de Deus pra nós. A gente acabou de sair do nosso grupo de oração. Mayele participa conosco do grupo de oração das 6 horas da tarde. O link tá na minha bio se você quer orar com a gente todos os dias. Nós estamos orando todos os salmos. Hoje oramos o salmo de número 91, o que quer dizer que nós estamos há 3 meses orando juntos. Tem sido uma bênção, é um momento de comunhão nesse tempo pandêmico. A gente tem tido esse momento de comunhão juntos lá no Telegram e tem sido muito bom. Então eu quero te convidar, se você não faz parte ainda do nosso grupo de oração coletiva, entra lá no meu Telegram, o link tá na bio. É um grupo gratuito, você entra, às 18 horas a gente faz um chat ao vivo, todo mundo entra, eu faço a oração do salmo, depois abro o microfone, quem quiser orar, ora também. Então a Mayele tá nesse grupo de oração, a gente já fez 2 lives de oração aqui, né? E a Mayele esteve presente. A menina faz de tudo, a menina canta, a menina dança, a menina ora, a menina inteligente, ela prega. E eu escutei uma pregação dela no fim de semana retrasado. E ela falou sobre obediência, sobre plano de Deus para nós. E achei muito relevante trazê-la aqui, trazê-la para falar um pouco conosco. Ai. Mayele, venha. Princesa! Olá, boa noite. Pro meu pessoal que você canta, dança, faz, você ministra, você faz o som, você é que faz os slides, você faz tudo, né? De tudo um pouco. É mais fácil saber o que a Mayele não faz do que o que a Mayele faz numa lista sem fim. Oh, Jesus. Eu queria que você trouxesse para nós a palavra que eu te escutei ministrando faz uns 15 dias. E eu gostei muito e eu acho que isso precisa ficar registrado aqui para o meu povo, porque é esse povo maravilhoso. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito contigo. E agora em português, né? Porque aquele dia você ministrou em inglês. Entendi? Ok, entendi. Tudo. Talvez tudo não. Mas gostaria de entender tudo. Então, se hoje você puder ministrar para nós em português, para eu poder anotar, eu agradeço. Claro. Inclusive, minhas anotações ainda estão em inglês, então. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa, é uma honra muito grande mesmo estar aqui. Sempre digo para os meus amigos que a Vivi foi um achado nesse Instagram. Eu já estava desistindo do Instagram até conhecer a Vivi. Belezinha. E aí tenho aprendido muito, crescido muito, graças a Deus. E é uma honra. Também. Você também é uma bênção para mim. E uma menina tão nova, tão apaixonada por Jesus me edifica, me transborda. Eu sou grata a Deus. Amém. Fico muito feliz. Boa noite para todos.
A gente vai abrir aqui a Bíblia em Jeremias 29, no versículo 11, do 11 ao 13. E vamos abordar alguns pontos desses versículos, né, tão conhecidos e tão profundos. Vamos lá, Jeremias 29, 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia. Como eu amo esses versículos. E quando eu estava meditando, porque foi, como eu até falei no dia que eu levei a mensagem, que eu estava muito nervosa quando Deus me deu a oportunidade, né, de levar a palavra dele. E eu Foi quis tua fugir. primeira ministração? Foi tua primeira ministração? Foi a segunda. Eu nunca ministrei pessoalmente, presencialmente, né? Só nessa época agora de pandemia online. E foi a minha segunda vez e foi um desafio em dobro por ser em outra língua. E eu nunca tinha feito um discurso maior do que uma conversa normal em inglês. E eu disse, não, Deus, eu não consigo. E como eu até estava dizendo no meu Instagram, que no mesmo dia no meu devocional apareceu justamente o versículo onde Jesus fala do envio, né? Que quando ele enviou os 12, e ele disse que o Espírito Santo falaria através deles, que eles não deveriam se preocupar com o que falar, nem como falar, porque o Espírito Santo falaria. Eu já entendi como uma resposta, né? Porque é ele que faz através de nós. E desde então já me coloquei à disposição. Eu disse, tá, Senhor, é assim, então sempre que o Senhor chamar, não vou recusar. Mesmo que a minha carne não queira, muitas vezes, pelo nervosismo, enfim. Mesmo que o Mas, espírito de Jonas tente te dominar e te levar para exato. longe de Nínive. E quase sempre ele aflora em nós, né? Mas o importante é fazer tudo para honra e glória do Senhor. E sempre que eu estou lendo algum versículo, eu gosto de grifar algumas palavras que podem até passar despercebidas aos nossos olhos, né? E são essas que Jesus vem, que Deus vem na sua palavra e fala bastante com a gente. E quando ele começa dizendo, né? Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. E quando ele falou os planos, eu já grifei, eu disse, meu Deus, são tantos os planos que o Senhor tem para nós. Inúmeros dentro da Bíblia. Eu não sei ao certo os números, né? Quem estuda a Bíblia nesse sentido de saber os números de promessas, os números de não temas, né? Quantas vezes diz não temas. Eu ainda não sei, mas sei que são muitos planos, recheados desde os primeiros patriarcas até hoje. Nós temos muitos planos de Deus para nós. E o primeiro livro que saltou à minha cabeça foi Deuteronômio. Então, eu vou abrir aqui em Deuteronômio 28. No versículo, já no primeiro versículo. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. E ele começa bem assim. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí ele começa a listar as bênçãos. E como é incrível isso, mas ele já alerta desde o começo, se existe uma condição, e não é uma condição pequena, que ele diz, se vocês obedecerem fielmente. Não é que nós tenhamos na verdade nós temos, né, essa decisão. E essa decisão vai acarretar nas bênçãos, se nós obedecermos. E como eu tinha falado
não é fácil obedecer, porque a nossa carne não quer, a nossa carne fica militando com a vontade do Espírito, né? E aquilo que a gente alimenta é o que vai prevalecer. Então, para obedecer não é fácil. Toda hora que nós percebemos que precisamos obedecer, seja em que for, a nossa carne tenta contra. Seja obedecer ao chamado, seja obedecer a um simples mandamento de amar o irmão quando ele faz mal a nós. Seja a qualquer mandamento, não é fácil obedecer, porque a nossa carne fica militando contra. Mas aí nós vemos o fruto que a obediência nos traz. A obediência nos traz bênçãos. E é importante entender que nós não obedecemos por causa das bênçãos, né? Nós obedecemos porque isso é o nosso amor para com Jesus, é o nosso amor para com Deus. E isso vai trazer bênçãos. Até porque a gente... É interessante que as pessoas acham que eu converti, criei em Jesus, criei na ressurreição, eu amo Deus, pronto, agora nada mais vai ser difícil para mim. Agora obedecer é fácil, receber bênção é fácil, rejeitar desejo é fácil. E não é. Quem dera. Tá, você mergulhou lá nas águas, foi batizado, levantou. Você não mudou, você é a mesma pessoa. Você só decidiu que os teus processos passariam a ser diferentes a partir daquele momento. Então os processos mudam. A tua maneira de entender o mundo muda. A tua maneira de enxergar a vida muda. Mas as decisões que você tomava antes, você continua tomando agora. Ainda é sua decisão pecar ou não. Ainda é sua decisão obedecer ou não. Ainda é sua decisão. O que muda também é que o Espírito Santo vai te ajudar a tomar a decisão certa. Mas ele não vai pegar na tua mão e fazer por você. Exato. É você que precisa fazer, né? Exato. Te interrompi, desculpa. Não, pode acrescentar, com certeza. Isso enriquece ainda mais. E é interessante, né? Porque ele diz se. Ele não diz assim, não, eu vou te obrigar a obedecer e aí as bênçãos vão te alcançar. Não, nós temos essa condição, porque nós também temos a condição de não obedecer e de pecar. Né? Estamos sendo aperfeiçoados. Não somos perfeitos ainda. E é por isso que a gente tem que buscar obedecer, não pelas bênçãos, né? Mas por amor àquele que nos deu a vida, àquele que nos deu a chance de ser salvo, que é Jesus. Então não tem nada melhor do que isso. Mas é bom sim saber que em meio às aflições, em meio a tudo, e em meio à obediência que é árdua, nós receberemos recompensas. Mesmo que não seja aqui na terra. Porque às vezes a gente também foca muito nas bênçãos, achando que vai receber tudo aqui na terra. Mas não é bem assim. Às vezes a nossa maior bênção, maior recompensa é o céu. Que já é a maior recompensa, né? Então, assim como ele continua dizendo que são planos de te fazer prosperar, né? Planos de paz. E prosperar, a gente tem a mania de relacionar prosperidade a dinheiro. Só que nem sempre está relacionado. Pode até ser que Deus nos dê uma bênção em dinheiro para conseguirmos fazer alguma coisa, porque isso, glória a Deus, ele também faz isso por nós. Mas não é o principal. Prosperidade pode ser num relacionamento bem-sucedido, num trabalho para a glória de Deus. Seja no que for, a gente pode ser próspero, né? Numa vida simples, digna, de poder pagar as contas em dia. E tem prosperidade maior do que a paz? Pois é. Tanta gente com milhões que vive um inferno mental, um inferno emocional. Exatamente. Isso para mim é prosperidade. É paz. Paz com Deus, paz com os homens, paz com os meus bichinhos, paz na minha casa, paz com a Maeli, né, Maeli? É. Conseguir liberar perdão, porque é uma coisa que aprisiona tantas pessoas, como você mesmo falou, que tem dinheiro aí, mas vive acorrentado a mágoas. Né? Então, prosperidade é você conseguir se desfazer dessas mágoas, se desfazer de inveja, de todo sentimento ruim. Né? Isso, para mim, é prosperidade. É você ser feliz, livre, né? De todas as algemas aí do inimigo que nos prendem. Né? Sim. E glória a Deus por isso. E ele também diz que é planos para
planos de paz e não de mal. Por que que Sim. ele reforça, né? Porque não de mal. Porque muitas vezes nós vemos os sofrimentos como se Deus estivesse nos castigando por algo. Claro que alguns sofrimentos vão vir por conta de consequências dos nossos pecados. Não devemos esperar consequências boas para pecados que cometemos, né? Mas também pode acontecer como aconteceu com Jó, que era um homem íntegro, reto, amava a Deus, obedecia e mesmo assim passava por sofrimentos. E isso forjou o caráter dele, porque mesmo ele sendo íntegro, elogiado por Deus, que é um privilégio para mim, não tem comparação esse privilégio. E no final, lá no último capítulo, ele dizer: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, depois de todo o sofrimento, mesmo ele já sendo um homem íntegro antes, Deus permitiu que ele passasse por um sofrimento para que o caráter dele fosse moldado e para que ele enxergasse Deus. Não só de ouvir falar, né? Mas agora enxergasse de verdade. Sim, E se nós pensarmos que nós somos criados para glorificar o Senhor, a gente só existe para isso, para mostrar quão grandioso Deus é. E aí a gente pensa em Jó, um homem que foi elogiado por Deus, que se manteve fiel. Ele não negou Jesus. Bom, ele não conhecia Jesus, mas ele tinha a promessa de Cristo. Ele não negou, ele não maldisse a Deus, né? Então veja, olha o tanto de glória para Deus esse homem gerou. Não, eu não vou negar o meu Deus. A mulher dele amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele, não, eu não vou amaldiçoar meu Deus. Eu não vou negar o meu Deus. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. E continuou fiel. E depois, com tudo que ele teve 10 vezes mais, ainda mais glória para Deus. Então, tudo o que passamos gera glória para Deus, dependendo da forma como passamos. Se eu ouvir a voz de Deus, eu estarei glorificando a Ele. Se em tudo eu der graças, eu estarei gerando glória para Ele. E glória aos que me veem. Porque os que não veem o meu Deus e podem me ver, verão a Deus. exato. Né? Exato. Nossa vida é para isso, né? Seja os momentos de alegria, seja os momentos de sofrimento, tudo é para glorificar e engrandecer a Deus, né? Para que as pessoas vejam os milagres sendo feitos em nossas vidas. Às vezes a gente vê, né, que doenças Deus cura justamente para que outros sejam salvos através daquele testemunho. Né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que sejam as frustrações, os sofrimentos, as lutas. E você sabe um cara que esses dias morreu e que gerou muita glória para Deus no meu ponto de vista? Aquele cantor Lázaro. Sim. Ele morreu louvando antes de ser entubado, minutos antes, sabendo que poderia não acordar nunca mais. Ele louvou ao Senhor. Tem vídeo, eu acho, disso, né? Acho que eu vi um vídeo dele na cama de hospital, prestes a ser entubado, louvando a Deus. Olha o tanto de glória que esse homem não gerou para Deus, de pessoas ímpias, perguntando: gente, que homem é esse? Que Deus é esse que ele serve, que ele está louvando, dando graças a Deus que pode morrer e encontrar com Jesus? Que é isso? Né? Exato. Como eu reajo às minhas circunstâncias? Dando glória a Deus ou dando glória à morte, à dor, ao sofrimento? Quem eu vou glorificar no meio das minhas circunstâncias, né? E a gente pode até ir mais longe quando os cristãos no Coliseu foram massacrados, mortos por uma causa, né? Por seguir o evangelho. E aquilo fez com que as pessoas em volta ficassem admiradas e perplexas, porque como que eles entregam a vida por um Deus? Que Deus é esse? Você assistiu o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, uma coisa assim? O último filme de Ainda Paulo. não, está na minha lista. Nossa, menina do céu, assiste. Em nome de Jesus. Tem uma cena que tem um monte de cristãos presos a uma grade de distância do Coliseu. E um homem tá lá pregando a eles, dizendo: não temam, Deus é conosco, não temam, Deus é conosco. E aí aquelas pessoas que estavam tremendo de medo começam a relaxar, falar:
realmente, Deus é comigo. Viver Glória a é Deus. Cristo, morrer é lucro. Aleluia. E eles começam a se convencer daquilo e a grade abre e eles entram no Coliseu em paz. Aleluia. Isso é paz, né? Isso é Com certeza. bênção em vida, né? Isso que é prosperidade, você ter paz Isso é até nesses prosperidade. momentos. Que loucura isso, muito louco. Hoje, em meio a circunstâncias, às vezes pequenas, nós nos desesperamos sem razão, às vezes. Nos deixamos ser levados pela ansiedade, pelo medo, né? E Você é uma sabe que coisa... uma coisa que eu aprendi, deixa Deus te surpreender. Ai, mas eu tenho uma conta para pagar amanhã e eu não tenho dinheiro. Ao invés de você pensar assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro, você pensa assim, Senhor, o Senhor vai me trazer uma surpresa amanhã. Porque é isso que ele Desse vai jeito. fazer. Se você é filho, se você ouve a Deus, se você obedece ao Senhor, ele vai surpreender. É assim que ele Glória a age. Deus. É assim que ele agiu em toda a história. Por que que comigo vai ser diferente? Por que que Exato. contigo vai ser diferente? O Por isso que alecrim eu sempre dourado. falo aqui, nossa, por isso que assim, a minha luta nesse Instagram, a minha guerra é contra a preguiça de leitura bíblica. Isso. A gente tem que saber quem Deus é. Se eu não leio Bíblia, eu não sei quem Deus é. Ah, aí uma menina esses dias falou assim pra mim, ai, mas eu tenho muitas experiências com Deus. Tá, legal. É Deus mesmo? Primeiro, você tem certeza? Porque o teu coração é enganoso. A tua mente é enganosa. O teu corpo, a tua carne mente pra você. Então é Deus mesmo? Primeira coisa. Ai, mas o Senhor me transformou. Em quê? Em que Deus está te transformando? Em história bíblica? Porque nós somos os mesmos. Os pecados são mesmos. Vê a história do povo de Israel. É cíclico o negócio. Exato. A gente Vai, chega a se continue. revoltar, né? A gente chega a se revoltar enquanto lê. Depois o Espírito Santo vai no ouvido, ó, você é do mesmo jeito. Você é igual, querida. Igual, sim. Se anima não, pecadora. É assim mesmo. Exatamente. E aí ele continua dizendo, né? Planos para te dar esperança e futuro. E aí, quando ele falou esperança e futuro, eu logo lembrei de Mateus 6. Mateus 6, 25. Vamos lá, porque a Bíblia é muito completa. A gente vai de Gênesis a Apocalipse e encontra todas as respostas. Não importa qual seja o assunto. 6:25? Isso. Que diz, né? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que precisam dela. Pois é os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabem que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, Aleluia. não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Quando eu leio isso aqui, eu acho que a gente nem precisa acrescentar mais nada, porque Jesus foi muito claro. Enquanto as nossas preocupações, e quando a gente vê o mundo hoje tomado pela ansiedade, esses são versículos chaves. Nós nos importamos demais com o que vai acontecer amanhã,
Será que eu vou conseguir, como você mesmo disse, pagar uma conta? Será que eu vou conseguir isso e aquilo? E a nossa mente começa a encher de preocupação, encher de preocupação. E a gente esquece que na Bíblia tá lá. Sim. Planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Sabe o que que é interessante, Maiele? Se você olha o capítulo 6 de Lucas, você vai ver que ele tem uma sequência de acontecimentos. Ele começa ensinando pra gente a prática da justiça. Então ele diz assim, ó, não exerça você a sua justiça. Busca a justiça de Deus. Aí ele diz assim, ó, como que se deve dar esmolas? E ele ensina, se tua mão direita der, que a tua esquerda não saiba. Aí ele diz, como é que você deve orar? Então veja, busca a justiça de Deus. Ajude os pobres e os necessitados. Fale com o seu pai. Aí ele ensina, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Feito isso, você se santificou. Você praticou justiça, você deu esmolas, que é um princípio, e você aprendeu a orar. Depois disso, ele começa a falar dos tesouros do céu e a dizer para você que você não pode servir a dois senhores, Deus e o dinheiro. Então, ele te ensina quem Deus é, como estar com Deus, como falar com Deus. O que você não pode fazer? Adorar a dois senhores. Por que você não pode fazer? Porque Deus provê todas as coisas. É assim que ele termina o capítulo 6. Então veja que é um processo de ensino de conduta e santificação. Ele fala de justiça, de esmola, de oração, de tesouros do céu, de adoração e de garantia de bênção. Olha que coisa linda esse capítulo 6. E ele fecha com essa chave de ouro que você leu aí. A Bíblia é muito completa. A gente esquece, né, que tá tudo aqui escrito bonitinho, todas as instruções. Tudo que devemos fazer, como agir em toda e qualquer circunstância, né? E nesse é um dos principais, acredito, hoje em dia, por essa questão de nos preocuparmos demais em controlar o futuro. Nós queremos controlar o futuro. Como eu mesmo postei uma frase hoje que eu tinha visto, que não adianta a gente orar já esperando uma resposta que a gente quer que Deus dê. A gente já formula a resposta de Deus na nossa mente. Nós queremos controlar, né? Nós temos essa vontade incessante de estar controlando as coisas. E quando entendemos que é Ele que controla tudo, que Jesus está lá tranquilíssimo, dormindo no barco, enquanto a gente está Mas se calma, preocupando. não é a tempestade, sou eu dormindo no barco. Lembra do meu poema? Ai, meu Deus. Sim. Ai, Jesus. Deus é bom demais. E aí, deixa eu só ver esse versículo aqui em Romanos. Romanos 5, versículo 3. Que ele diz assim, Romanos 5, 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E aí mais uma aqui de esperança. Né? Como a gente havia falado já das tribulações, sofrimentos. E aí Ele vem e nos dá essa esperança, porque isso produz em nós, a perseverança produz em nós um caráter aprovado. E esse caráter produz esperança. E aí nós entregamos tudo ao único que tem o controle de tudo, né? Que é o nosso Deus. E ainda bem que temos o Espírito Santo para nos lembrar, para nos consolar em meio às angústias e nos lembrar que Ele tem o controle. A pergunta é: temos sido perseverantes?
Exato. Porque eu nunca fui perseverante. Eu sempre fui aquela que, ai, não deu certo, vamos pro próximo. Ai, eu não Isso. aguento mais. Chega, já deu. Hoje eu sou perseverante. Hoje eu sou na luta, mas procuro ser. Mas nós temos sido? Essa é a pergunta. Ou a gente desiste na primeira Uhum. tribulação? E logo hoje que o mundo está mais rápido, tudo funciona mais rápido, então a gente acaba desistindo mais rápido das coisas. Se a gente faz uma pesquisa aqui no celular que demora mais do que o esperado, 30 segundos, a gente já desiste, sai da página e acaba desistindo. Imagina com as tribulações, com as provações. Né? A gente não tem mais aquela, digamos que, paciência de perseverar, de entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E acabamos nos precipitando, infelizmente. Mas aí Sim, voltamos para o princípio, obediência. Continua obedecendo. Continua porque Jesus está aqui, Jesus está do nosso lado. E, e aí ele vai continuar voltando para Jeremias. É um vai e volta na Bíblia. acho digno. Gosto demais, inclusive. E aí no versículo 12, ele fala, né? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Engraçado como ele diz isso com tanta firmeza, né? Vocês clamarão, vocês orarão e eu os ouvirei. E ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, né? Ou na versão mais conhecida, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E incrível como ele diz aqui quando e não se. Não é se vocês me buscarem, se vocês orarem, eu ouvirei. Se vocês me buscarem, me encontrarão. Aqui ele não diz, né? Ele diz quando. E isso só me lembra daquilo que Agostinho fala no seu livro, né? Que nós fomos criados para ele e o nosso coração não descansa enquanto não repousar nele. A gente pode passar a vida inteira andando em círculos, procurando satisfação em outras coisas, em amizades, em trabalhos, até em outra religião, em qualquer outra coisa no mundo, nas festas, seja lá no que for, mas a gente não encontra satisfação. É aquele vazio que fica, que só pode ser preenchido por ele. Não tem outra resposta. Nós somos criatura. Fomos criados para ele. E se estamos distantes, algo nos falta. Então ele diz aqui: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Então vai chegar algum momento em nossa vida que nós vamos buscar. Mesmo que a gente escolha não seguir Jesus, em algum momento vai vir à nossa cabeça esse pensamento, né, de que existe um vazio que eu preciso preencher. E a pessoa vai entender que é com Jesus. E, infelizmente, muitos acabam não escolhendo segui-lo, mas o fato fomos criados para ele e só há satisfação nele. E eu acho que isso já... Eu acho não, eu tenho certeza que isso já resolve todos os problemas. Todos os nossos problemas de falta de fé, de falta de esperança, de ansiedade, seja lá do que for, tudo se resolve nisso. Nesse nosso vazio sendo preenchido por ele. Quando a gente está preenchido por ele, a paz, a verdadeira prosperidade, que é estar na presença dele e ter paz de espírito que ele nos concede. E ter tudo aquilo que ele nos proporciona, que o principal é sua presença e sua promessa de que um dia voltará. Porque a gente vê entre muitos pensadores, desde que o mundo é mundo, como dizem, né? As pessoas tentam buscar o sentido da vida. Você acha até títulos de livro que tem esse título, né? Em busca de sentido, sentido da vida. Todos nós estamos atrás disso. E encontramos isso em Jesus. E aí esse questionamento acaba porque sabemos da nossa recompensa, que é a eternidade, que é o céu. E isso para mim é grandioso, é poderoso demais. Poderoso demais. Saber que enquanto tem pessoas tão inquietas,
sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, nós podemos repousar em Cristo todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos e tristezas. Porque sabemos da promessa, a maior promessa, que é viver eternamente com Ele. E mesmo assim nós nos deixamos desesperar em alguns momentos, mas estamos sendo aperfeiçoados. Porque é diferente estar ansioso e estar aflito. Tem diferença. A ansiedade diz respeito a eu querer controlar todas as coisas que eu não sei. Inclusive o próprio Deus, porque a gente também tem mania de controlar o Senhor. A gente quer resposta imediata, e quanto mais a gente quer uma resposta imediata, mais ele deixa a gente no banquinho do pensamento. É assim que Deus trabalha. Ah, você está ansioso, então você vai esperar. Porque eu não vou alimentar os teus demônios, eu não vou alimentar os teus pecados. Exato. Eu preciso que você seja santificado e aperfeiçoado. Então você vai esperar, é assim que Deus trabalha. Vamos olhar para a história que a Bíblia nos conta. Deus põe para esperar 40 anos num deserto que se atravessa em 7 dias. Certo? E a aflição é a dor daquilo que sei. Então, é diferente eu estar ansiosa, querendo controlar o futuro, saber o futuro, diz respeito ao futuro, e eu estar aflita. Porque a aflição, por exemplo, eu sou uma pessoa aflita. Eu sofro pela igreja. Eu sofro de ver o vazio das pessoas. Eu sofro de ver que as pessoas, elas querem Deus, mas não querem os sacrifícios que precisam ser feitos para se alcançar o Senhor. Elas não querem sequer abrir a Bíblia para estudar a Deus e saber quem Ele é. Elas querem viver de emoções, sentimentos, experiências, ofertas. É isso que elas querem. O tempo todo comer, 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 até se fartar. E isso me traz aflição. Me questiono o que eu estou fazendo aqui. Mas o porquê que a aflição é saudável? Porque ela me põe em alerta. Porque ela me põe em estado de permanente busca da excelência. Porque se eu me preocupo e estou aflita, eu vou buscar uma solução para o problema que me aflige. Diferente da ansiedade, não tem solução. Isso. O problema da ansiedade não tem solução. Porque você não pode fazer nada amanhã, hoje. A cada dia o seu mal. Eu só posso fazer amanhã alguma coisa amanhã. Então, não estáis ansiosos com coisa alguma. Não exime você de estar aflito com todas as coisas. Eu fico aflita com a salvação da minha família. Eu fico aflita, mas é diferente, são sentimentos diferentes. A aflição me põe em estado de alerta e me faz elevar o nível das coisas na minha vida, né? Agora, viver de oba-oba, de alegria, de festa e de bagunça, me mantém num estado de letargia. Até porque a gente tem que ter o temor, né? E o temor é isso, é aquela sensação de que eu preciso buscar mais. Eu preciso estar em constante alerta, como você mesmo falou, com o que está acontecendo à minha volta, porque o inimigo está direto tentando nos derrubar, né? Nossa carne, militando toda hora. E a mesma promessa que eu tenho de eternidade na salvação, eu tenho de eternidade no inferno. Exato. Por mais doloroso que seja pensar. Deus me promete o melhor. Exatamente. Deus me promete o melhor, mas Ele já me garantiu o pior também. Eu já nasci lá. Então, se eu não busco sair desse caminho que eu estou trilhando, o destino é um só, não tem outro. Eu preciso buscar Jesus, caminhar com Ele. Eu preciso estar sempre indo para o caminho de Emaús, o tempo todo. O tempo todo. Né? Exato. A gente tem que entender que temos que buscar, né? Que temos que entender que Deus é justiça. Por que a gente está direto precisando se reunir como igreja, como um corpo? Porque nós esquecemos rapidamente. Se nós nos esquecemos das promessas e ficamos ansiosos, nós nos esquecemos que temos que obedecer também. E é por isso que a gente precisa estar sendo confrontado para que sejamos aperfeiçoados, né? O que eu vejo o problema hoje é as pessoas não entenderem que Deus é justiça.
E que nós precisamos, sim, ser confrontados, não mais amaciar o nosso ego. Ser confrontados para largar de vez o pecado, né? E obedecer, como diz lá em Deuteronômio. Se vocês obedecerem, existe a condição, se. Bem destacado. Tem uma música que provavelmente você vai saber, melhor do que eu, que fala assim: se eu me humilhar diante do Linda. teu altar e sacrificar aquilo. Canta aí, Maeli, canta aí. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Então, o condicional se aparece. Uhum. Se eu Sim. me humilhar diante do teu altar, se eu sacrificar, Uhum. aí sim tu me darás, né? Exato. Tu inclinarás os teus ouvidos. E perceba que todo se também inclui um não. Se eu não me humilhar, se eu não sacrificar, Deus não vai ouvir a minha oração. A palavra de Deus tem Exato. vários lugares que diz: se você não me obedece, eu não ouço a sua oração. A gente vai chegar diante de Jesus e ele vai dizer: quem é você? Eu não te conheço. Meu Deus. Então eu posso. Aí eu vou dizer para Jesus: mas Jesus, eu expulsei o demônio em teu nome. Eu orei para o Eu te irmãozinho em teu senti. nome. Eu senti a tua presença. Como assim tu não me conhece? E ele vai dizer: aparta-te de mim. Porque você não me conheceu verdadeiramente. E isso é muito sério. A gente precisa muito prestar atenção no si. O condicional é muito importante, porque ele garante uma promessa, assim como ele também garante o inverso dela, né? Exato. O próprio livro que a gente leu, Deuteronômio, ele fala ali das bênçãos, mas ele continua, se não obedecerem, e aí começa. E é até maior do que as bênçãos. Só para nos lembrar que existe sim essa condição da gente não obedecer. E nesse quesito de sentir, esses dias eu estava até vendo um vídeo sobre que nós ficamos nessa sensação, eu preciso sentir para entender quem Cristo é, preciso sentir, preciso. Mas quando você está conversando com alguém, você precisa estar tocando na pessoa para saber que ela está ali? Você precisa estar sentindo alguma coisa dela para saber que ela está ali com você? Não precisa. Então, é mais o que Eu você não tô crê sentindo daquela você. pessoa. Eu não Exato. tô sentindo você. Nós estamos Mas aqui você conversando. acredita em mim. Acredita que eu estou aqui. Então a gente tem que ter uma fé mais racional nesse sentido, né? De que mesmo quando não estivermos sentindo nada, porque claro, de vez em quando o Espírito Santo vai ali tocar de uma forma diferente, amém. Mas e quando não tivermos isso? Nós temos a palavra. Palavra, tá ali. Ai, Deus não fala comigo. Só bem pouquinha página aqui, ó. Está sempre falando, nós que não ouvimos. A gente nunca para pensar que entre Malaquias e Mateus existe um tempo ali que a gente chama de veterotestamentário. Não lembro o termo teológico. Existe 400 anos, mais de 400 anos entre Malaquias e Mateus. Malaquias. Um silêncio absoluto de Deus. Não tinha sensação, não tinha sacerdote, não tinha profeta, não tinha. Não tinha nada. Mas quando começa Mateus, a gente conhece duas pessoas: Zacarias e Isabel. Fiéis. Depois deles, mais duas: Maria e José.
Deus procurou justos em meio ao silêncio e encontrou. E encontrou. Eles criam na palavra. E eles só tinham o Antigo Testamento, eles não tinham o Novo, não. Exato. Eles não tinham a imagem de Jesus para crer no Messias. A fé desses homens era infinitamente maior do que a minha e a sua, porque Com eles certeza. viviam da promessa de alguém que ainda viria. Nós cremos na promessa de alguém que já veio e que promete voltar. Amém. Então, o silêncio de Deus não pode mexer com a minha fé. O silêncio de Deus não pode me fazer duvidar dele, em hipótese alguma. Porque ele fala comigo todos os dias. Se Deus não está falando com você, é porque você não está fazendo direito o seu devocional. Com certeza. Ó, E cada... os textos do meu Instagram, que vocês amam de paixão, graças a Deus, aleluia, eu escrevo no momento em que posto. Eu faço o meu devocional. Ó, o texto de ontem, que foi, não me lembro sobre o quê, texto de hoje, sei lá. Eu li Isaías. Isaías é um texto profético, ele não é um texto de amor, de sentimento, o de quem tiver ouvidos ouça. Não, Jesus amou a todos, mas caminhou com poucos. Eu estava lendo Isaías, eu não estava lendo o Evangelho. Pois é. E eu terminei de ler, eu li 12 capítulos de Isaías, de 1 ao 12. Sentei aqui e escrevi. Deus falou. Entende? Então, se Deus não está falando com você, você também não tenha falado com ele. É simples. Deus não fala com quem não fala com ele. Deus é bastante educado. Ele não invade a vida de ninguém. Ele não obriga ninguém a gostar dele. Ele é bem legal. Deus é muito gente boa. O Espírito Santo é muito gente boa. Ele não vai discutir com você se você não quer acreditar nele. Ele é como nós queremos ser. Você não quer acreditar em mim? Aleluia, Deus te abençoe. Vai com Deus, entendeu? Eu não discuto. Inclusive, tenho que confessar, eu censuro pessoas aqui no meu Instagram, tá? A pessoa não me segue, não me conhece, vem brigar comigo nos meus posts, eu excluo o comentário, eu não discuto, não. Eu censuro mesmo, porque aqui o Instagram é meu, não é de mais ninguém, tá bom? Sempre tem um atribulado. Sempre tem. Que mais, Maiele? Acabou? Acabou em Romanos 5? Foi. E aí, eu só tinha mais uma frase do Lewis, né? O C.S. Lewis, que é quando ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Na hora que eu estava falando sobre sofrimento. Porque nós ouvimos a Deus melhor quando estamos passando por esses momentos. E podemos ter certeza disso, porque na alegria a gente até ouve, mas a gente está grato. Tá ali, Deus, obrigado, vamos aproveitar. E quando o sofrimento vem, quando as lutas vêm, a gente coloca o joelho no chão, se humilha, entende que precisa mais, que precisa buscar mais, que precisa se santificar mais, e aí nos aproximamos e ouvimos melhor a voz dele, né? Sim. Que ele tá ali falando. Eu fico imaginando essas pessoas que hoje dizem que Deus não fala com elas, e tem a palavra, e uma pessoa como Abraão, por exemplo, falava com Deus periodicamente. E mesmo assim tinha uma fé, por mais que ele tenha falhado, mas ele teve uma fé extraordinária, só confiando naquilo que ele ouviu. E ainda fez outros acreditarem, porque tinha um povo com ele. Né? E o povo ali acreditava justamente pelo exemplo dele de tanta fé. E hoje nós temos a palavra, temos evidências, temos provas, temos tudo. E insistimos em dizer que Deus não fala conosco. Então, assim... Sabe o que isso me faz lembrar? Aquele texto que fala que é mais fácil uma agulha passar por um camelo do que um rico entrar no céu. Porque quando nós temos o dinheiro a nosso favor, a
a gente para de prestar atenção em Deus, porque a gente não precisa dele. Uhum. Eu tenho casa, comida, a roupa que eu quero, o carro que eu quero, o dinheiro que eu quero, o marido que eu quero. Se o marido tá ruim, manda embora, arrumo outro. Eu tenho os amigos que eu quero, porque eu compro todos eles com o dinheiro que eu tenho. Eu preciso de Deus para quê? Eu sou o rei do mundo. Então, Deus não está condenando a riqueza. Deus está condenando o que você permite que a riqueza te transforme. Uhum. Então, às vezes, eu sou grata porque eu sou pobre. Porque na minha pobreza, eu sou uma das pessoas mais ricas que eu conheço. Exato. Na minha ausência de E Deus, riquezas mundanas, eu sou a mais milionária que eu conheço. Porque Deus provê mesmo, cuida mesmo e me ensina a confiar e a ter paz. exato. Então, pra quê? Eu peço a Deus até para não me dar muito mais, não. Porque eu tenho medo de ser corrompida. Eu tenho medo de que o dinheiro preteie o meu coração e me faça esquecer do único capaz de me dar a paz que excede todo entendimento. Então, que nós possamos ser gratos até pela Exato. miséria. Você sabe que meu marido fala assim, né? Ai, a gente só tem um carro. Bem, ai, vamos ver se a gente compra outro carro pra você, um carrinho usado e tal. Meu marido fala assim: não, não quero. Se a gente tiver 2 carros, a gente não se encontra mais, porque a gente não vai ter que brigar pelos horários, a gente não vai ter que, eu não vou ter que te levar em lugar nenhum, você vai se virar, você vai pegar o carro e vai vazar. Ai, vamos ter 2 televisões? Verdade. Não, 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 não. A gente tem que brigar pelo controle remoto, isso é comunhão. Isso é Comunhão. comunhão, né? Ai, bem, mas vamos. Não, 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 não. Você não precisa de mais nada. Vamos brigar pelo controle da TV, vamos brigar para ver quem vai ficar com o carro tal hora. Vamos. Entendeu? Tem Verdade. criança que tem mais comunhão do que aquela que precisa brigar pelo controle remoto. As crianças hoje, os irmãos não se dão mais, porque cada um tem uma TV, cada um tem um Cada um tem um rádio, celular. cada um tem um armário, cada um tem um celular, não precisa brigar por mais nada. Eu brigava com a minha irmã por causa de roupa. Ela queria pegar minhas roupas, eu não queria deixar, nós brigava. Comunhão, a gente aprender a lidar com o outro nos momentos mais difíceis. Exato. Isso é comunhão. Comunhão não é dividir um copo de cerveja, comunhão não é cantar parabéns no aniversário, comunhão não é dividir alegrias, comunhão é dividir sofrimento. Eu quero saber quem vai estar comigo no dia da minha crucificação, quando o meu sangue escorrer, quem vai estar aos meus pés? Porque aos pés de Jesus só tinha 2 Marias e um João. Mais ninguém. Todos os outros vazaram com medo. Eu quero saber se a Maiele vai estar no meu velório, se a Naquele vai chorar pranto quando eu morrer, porque é só isso que eu vou levar pro céu, as minhas memórias. Um carro não vai entrar comigo. Com certeza. Amém? Amém. Terminamos, Maiele. Amém. Eu tenho uma live agora às 8 com a como é o nome, meu Deus? Mariana Selim. Até me perdi pensando no céu. A Mariana Selim é maravilhosa. E eu vou trazer ela aqui para conversar agora às 8. Mas você pode falar a sua última coisa, dá tempo? Não é só porque quando você falou sobre a questão de ser rico, do que a riqueza pode trazer, no caso. E de como somos felizes mesmo tendo somente o que temos. E glória a Deus por isso. E eu vejo isso como um cuidado de Deus, porque Ele sabe exatamente do que precisamos e Ele sabe que se Ele nos der certas coisas, nós nos afastaremos. Então Ele faz primeiro um processo no nosso coração e se nós conseguimos passar por esse processo, Ele dá. Ele é bem didático, bem dinâmico. Às vezes a gente age como criança, eu quero, mas Ele sabe o que a gente precisa. E seja o que for, seja material, seja pessoa, Ele vai tirar se aquilo nos afastar dele. Se estivermos buscando a Ele. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. A Deus.
Porque ele que tira o que tá podre, ele poda a arvrinha para ela dar folhas novas. Isso é Exato. só Deus mesmo. É. Amém? Amém. Maiele, minha irmã, te amo muito. Te Que o amo. Senhor um dia possa prover na nossa vida um encontro, para que eu Em possa te nome dar um de abraço, Jesus. demonstrar em amor físico o que eu sinto no meu coração por você. Obrigada por Eu também caminhar espero. comigo, por orar por mim, por compartilhar do teu entendimento, da tua sabedoria, do teu discernimento comigo. Eu aprendo muito com você. Para mim é uma honra caminhar com você. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima! Até. Porque eu sou assim, Maiele, liga a câmera aí. Vamos orar ou vamos pregar. Crente tem que estar pronto. Eu acho. Fica com Deus, tá? Também. Beijo. Tchau. Beijo todo mundo que ficou aqui com a gente de papo. Beijo. Muito Até a próxima. obrigada.